E se o seu sofrimento tivesse data marcada para acabar? Creia, pois a sua provação pode terminar hoje. Visualize-se perante uma barreira de aço intransponível, trancada, simbolizando o seu desafio. Agora, sinta a paz que transbordará quando a mão de Deus surgir dos céus, trazendo uma chave dourada que essa barreira não consegue suportar. Entendo que, por vezes, você se percebe no fundo de uma masmorra fria, uma prisão de aflição e abandono, onde seus clamores por ajuda parecem ecoar no vazio. Contudo, saiba que das alturas uma corda de pura luz descerá em silêncio. É a sua prece que já tocou o trono divino, e ele honrará o que prometeu. Talvez você esteja louvando baixinho, em súplica, no meio da sua aflição, como Paulo e Silas, e tudo o que escuta é o ruído ensurdecedor da quietude. Mas prossiga, pois cada nota dessa adoração está gerando um abalo espiritual que romperá todas as suas amarras, o fim da sua dificuldade. O que trago hoje não é somente uma palavra de ânimo, é uma certeza divina. A porta que Deus está destrancando em sua vida agora, ninguém, nem as forças contrárias, nem a maldade, nem suas falhas passadas, conseguirá fechar. O seu desafio tem um prazo final, e esse prazo é hoje. A palavra de fé tem poder. Você crê que Deus possui a chave da sua conquista e que Ele coloca um ponto final na sua batalha hoje? Nossa jornada de hoje servirá para compreender que sua dificuldade não é seu ponto final. Ela é somente uma travessia. Vou revelar por que as passagens parecem bloqueadas e qual o sentido da espera. Mostrarei quais são os passos práticos que você deve adotar agora para ativar o seu milagre. E por fim, entregarei os sinais evidentes de que seu desafio já está se encerrando e o que Deus fará em sua vida logo após ele. Agora, vamos avançar juntos rumo à sua completa libertação. Vamos decifrar como Deus converte sua prisão em palácio e sua aflição em testemunho. Meu amigo, minha amiga, a primeira coisa que precisamos aceitar com franqueza e espírito aberto é a angústia da espera. As Escrituras não omitem que esperar é doloroso. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, a palavra divina é límpida. A esperança postergada adoece a alma, mas o desejo atendido é árvore de vida. Talvez sua alma esteja exatamente assim hoje, enferma pela demora. Você clama e a passagem não se abre. Você procura e não acha. Você bate e soa como se ninguém escutasse. Você observa as bênçãos chegando para outros, mas sua existência parece pausada, retida naquela masmorra fria mencionada. E o adversário utiliza esse silêncio para instilar mentiras. Deus te abandonou. Você não é digno. Isso jamais mudará. Mas é neste ponto que a verdade fundamental da nossa fé se impõe. A verdade que deve ser a âncora da sua alma. Deus detém o comando absoluto das portas. O que soa como um não para você pode ser um aguarde divino. O que aparenta ser demora é um ajuste celestial. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o próprio Cristo Jesus afirma à igreja e afirma a você hoje: sei o que você faz. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém é capaz de fechar. Mesmo tendo pouca força, você guardou a minha palavra e não renegou o meu nome. Note a profundidade disso. Ele não exige que você tenha muita força. Ele afirma que mesmo com força limitada, se você retiver a palavra, ele abre a passagem que ninguém ousa fechar. Mas então, por que a sua porta ainda se mostra trancada? Afinal, por que as passagens parecem fechadas? Qual o sentido da espera? É o que vamos decifrar agora. A primeira explicação é que a porta fechada é um local de ensino, não uma recusa. Deus está muito mais focado em quem você se transforma do que naquilo que você obtém. Frequentemente, se Deus entregasse o milagre que buscamos no instante que desejamos, Ele nos arruinaria. Não estaríamos aptos.
A porta fechada é o ambiente onde Deus nos molda na dependência. É onde Ele desfaz nosso orgulho. É onde Ele nos ensina a crer nele, e não em nossa própria aptidão. Pense na história que ouvi de uma artesã, uma mulher de fé genuína, que suplicava por anos para que Deus abrisse uma oportunidade para seu ofício, mas nada mudava. Enquanto aguardava, ela não estagnou em murmúrios. Ela seguiu trabalhando com fé. Cada costura em seus materiais era uma prece, cada fio era uma atitude de fé. Enquanto aguardava a grande porta se mover, ela se especializava. Ela se tornava ímpar no que fazia. Deus não a estava ignorando, Ele a estava capacitando. A porta fechada estava moldando nela um caráter que aguentaria o peso da graça que estava por vir. A segunda explicação, pela qual as portas parecem travadas, é para nos guardar das portas enganosas. Nem toda porta aberta provém de Deus, meu amigo. O adversário é perito em forjar atalhos que se parecem com bênçãos, mas que nos afastam do centro da vontade divina. São as chamadas portas enganosas. Elas reluzem, são simples, dão alívio imediato, mas o custo é elevado. A palavra de Deus nos alerta em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz dores. Retenha isso em seu espírito. A porta que Deus abre pode sim ser árdua, pode requerer esforço, mas ela pacifica seu interior. A porta enganosa, a porta do adversário, sempre trará consigo uma dose de ansiedade, de pressa, de confusão, de que algo não está certo. Deus barra as portas erradas para que você não acesse elas. Seja grato a Deus, não só pelas portas que Ele abre, mas sobretudo por aquelas que Ele, em sua vasta misericórdia, manteve trancadas, mesmo quando você tentou forçá-las. A terceira explicação é o tempo de Deus, o tempo soberano de Deus. Nós operamos no tempo do relógio, o Cronos. Desejamos tudo imediatamente, mas Deus trabalha no Kairos, o momento exato, a hora oportuna. A sua dificuldade não está fora do prazo. Ela está sendo perfeitamente ajustada por aquele que enxerga o fim desde o princípio. Aguardar em Deus não é desperdiçar tempo, é maturar para o milagre. A porta somente se moverá quando você estiver apto a cruzá-la e honrar a Deus com o que houver do outro lado. Se a porta segue fechada, é sinal que a lição não terminou. Creia no Mestre. E por último, muitas vezes a porta no plano espiritual está aberta, mas os entraves são internos. A porta da nossa própria mentalidade está trancada. É aqui que lançamos mão das ferramentas espirituais. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, Paulo nos instrui: pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que são essas fortalezas? São as falsidades nas quais cremos, o pavor que nos imobiliza, o remorso do passado que nos amarra, a descrença que nos cega para o agir divino, a ausência de perdão que nos aprisiona. A provação, frequentemente, é o período que Deus utiliza para trazer à luz essas fortalezas. Ele permite a dificuldade para que essas fissuras em nossa estrutura apareçam, não para nos humilhar, mas para que possamos, com suas armas, demoli-las. A sua dificuldade não visa te destruir, ela visa te preparar, te guardar, te alinhar e te emancipar. Se você assimila isso, seu modo de aguardar se altera. Você cessa de brigar contra a porta fechada e passa a buscar a Deus no corredor. Se a dificuldade é a academia de Deus, existem disciplinas que devemos completar para sermos validados. A fé que toca a Deus não é uma fé inerte, acomodada na cela esperando que o acaso intervenha. A fé das Escrituras é dinâmica. Ela se move, ela cumpre. Ela dá passos práticos que ajustam nosso coração ao coração de Deus e ativam o milagre.
Se você se sente travado, é o momento de agir, mas não de qualquer forma. É o momento de agir nas direções corretas. Revelarei a partir de agora quais são os passos práticos para destravar os milagres. O primeiro passo prático é clamar, a chave da prece insistente. Há uma distinção entre solicitar e clamar. Solicitar nós fazemos diariamente. Clamar é o que você faz ao notar sua inteira insuficiência e a inteira suficiência de Deus. É a prece que emana do âmago da alma. É a corda de luz que lançamos da nossa masmorra escura. Deus faz um chamado direto a você em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei. Anunciarei a você coisas grandes e ocultas que você não conhece. Deus não está dizendo para clamar por coisas que você já domina. Ele está prometendo desvendar o que você não sabe. Ele vai te apontar a tática, a origem do entrave, a porta oculta. Jesus validou isso em Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Note a escalada. Pedir, buscar, bater é uma intensidade crescente. Bater é a prece que não tolera um não como veredito. É a fé que perturba os céus até que a porta se mova. A sua dificuldade não cessará com um pedido morno. Ela cessará com um clamor insistente. O segundo passo prático é confiar. A chave da entrega absoluta. Este é, talvez, o passo mais complexo de todos. Porque clamar nós fazemos, mas confiar é o mesmo que largar o leme. É o mesmo que parar de forçar a porta com nossa própria energia, com nosso próprio juízo. É aqui que a maioria de nós tropeça. Oramos, mas seguimos tentando solucionar à nossa maneira. A palavra nos guia em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que é não se apoiar no próprio entendimento? É parar de argumentar. Mas Deus, racionalmente, isso não é lógico. Mas Deus, o especialista disse. Mas Deus, a lei diz. A lógica humana é finita. A sabedoria de Deus é ilimitada. Confiar é depositar o roteiro da sua existência nas mãos de Deus e sossegar, ainda que o mar esteja revolto. É a fé que repousa no barco, pois sabe quem comanda. O terceiro passo é adorar, a chave do abalo espiritual. Esta é a chave que despedaça as grades mais espessas. A sua dificuldade quer calar a sua voz. O adversário quer que você reclame, questione, duvide de Deus. Mas Deus nos confiou uma ferramenta que o mal não tolera. O louvor no meio da aflição. O Salmo 22, versículo 3, afirma que Deus se entroniza entre os louvores. Quando você louva na dificuldade, você não está chamando a atenção de Deus. Você está trazendo o trono de Deus para o centro da sua cela. A prova máxima disso está em Atos, capítulo 16. Paulo e Silas estavam detidos, feridos, com os pés presos na pior área da prisão. Humanamente, era o fim. Mas o que fizeram à meia-noite? Reclamaram? Não. Eles oravam e entoavam hinos a Deus, e os demais detentos os ouviam. E o que se sucedeu? As Escrituras dizem: de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O seu louvor na dificuldade é uma ferramenta de batalha. A sua adoração no desafio prepara o abalo espiritual que vai arrebentar suas portas. Cante na sua prisão, louve na sua dificuldade e veja Deus mover as fundações. O quarto passo é agradecer, a chave da antecipação. Agradecer após o milagre ocorrer é simples. A fé que ativa o milagre é agradecer antes de possuí-lo. Isso desconcerta o adversário e robustece seu espírito. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, está o mistério da paz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ação de graças é o portal para a paz de Deus. Quando você agradece pela porta que se abrirá, mesmo havendo trancada, você está afirmando que sua fé não repousa no que os olhos veem, mas no que a palavra de Deus assegurou. O quinto passo é perdoar, a chave que destrava o céu. Este é um entrave espiritual imenso que impede o fim de muitas provações. Jesus foi claro em Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Muitas vezes, a dificuldade que vivemos está atrelada a uma recusa em perdoar. A recusa em perdoar é como uma pesada âncora que segura o barco do seu milagre, mesmo com Deus soprando o vento da bênção. Você ora, você clama, você adora, mas se seu coração está preso pela mágoa, você anula o poder da sua própria fé. A dificuldade, frequentemente, é o período que Deus usa para expor quem necessitamos perdoar. Pode ser alguém que o feriu, pode ser Deus, a quem você está acusando, ou pode ser a si mesmo. Libere o perdão, não por mérito do outro, mas porque você merece a liberdade. O perdão é a chave que te liberta da prisão. O último passo prático é perseverar, a chave da constância. Muitos iniciam bem, mas param. A dificuldade cessa para quem persevera. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, lemos: vocês precisam perseverar, de modo que, havendo feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverar é costurar com fé, como a artesã da história. É seguir fazendo o correto dia após dia, mesmo que nada visível ocorra. É a fé silenciosa que, no tempo exato, move as maiores estruturas. É continuar lendo as Escrituras, mesmo sem sentir arrepio. É continuar orando, mesmo que o céu pareça impenetrável. É continuar congregando, mesmo que sua alma esteja pesada, como Deus instruiu Josué no capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A prosperidade, o fim da dificuldade, está atrelada à constância na palavra e na fé. Não cesse, não se entregue. Seu abalo divino está próximo. Mas afinal, como identificar se a escuridão está se dissipando? Como saber se a sua adoração está gerando o abalo? Após clamar, confiar, adorar, perdoar e perseverar, Deus, em sua vasta misericórdia, passa a nos mandar sinais que podem estar ocorrendo em sua vida agora. Revelarei, então, quais são os sinais de que sua dificuldade está próxima do fim e o que se seguirá em sua vida. O primeiro sinal, e o mais crucial, não é a alteração das situações, é a alteração dentro de você. O primeiro sinal de que a dificuldade está acabando é a paz, que transcende o entendimento. Você recorda da paz citada em Filipenses, capítulo 4, versículo 7? Quando essa paz preenche seu coração, mesmo que a porta siga fisicamente trancada, é o indício mais nítido de que o céu já se moveu. A dificuldade já não te abala, a ansiedade já não te controla. Você aprendeu a repousar em Deus. Isso demonstra que sua fé maturou. Você parou de brigar pela vitória e passou a brigar da vitória, ciente de que Jesus já triunfou. Quando a paz de Deus te envolve, é a chancela de que a resposta está vindo. O segundo sinal, por mais paradoxal que seja, é o acirramento da oposição. Exatamente. Quando o milagre está para eclodir, o adversário entra em pânico. É a noite que antecede a libertação. As coisas parecem se agravar. A pressão cresce.
A tentação para desistir, para reclamar, para abandonar tudo, se torna mais intensa do que nunca. O adversário dispara suas últimas e mais potentes setas. Não se apavore, não creia que Deus te deixou. Alegre-se, isso é indício de que você está incomodando as estruturas do mal. É a escuridão densa que antecede a aurora gloriosa. Permaneça firme, pois o seu abalo divino está perto. O terceiro sinal são as confirmações súbitas. Deus passa a se comunicar com você por vias que você não antecipava. É uma palavra que um mensageiro entrega e soa como se ele lesse sua vida. É uma mensagem de um conhecido que desconhecia sua luta, mas que traz exatamente o versículo que você precisava. É um trecho das Escrituras que você leu centenas de vezes, mas que subitamente brilha com uma luz nova. Deus começa a mandar sinais divinos, pequenas validações ao seu espírito, sussurrando: prossiga, estou trabalhando, não pare agora, você está na trilha certa. O quarto sinal é o fechamento abrupto de portas enganosas. Sabe aquele plano alternativo que você mantinha guardado? Aquela rota de fuga que você cogitava caso Deus não se movesse? De repente, essa porta se fecha bruscamente. Isso não é revés. É Deus purificando seu caminho. É Deus te guardando de si mesmo. Ele está te obrigando a focar apenas na porta correta, a porta que Ele abrirá. Ele está tirando as muletas para que você aprenda a caminhar pela fé nele. E por fim, o que vem depois? O que ocorre quando a porta se abre e a dificuldade cessa? Muitos creem que é só alívio, mas Deus é mais profundo. O que vem após a dificuldade não é somente a bênção, é o propósito. A porta aberta vira uma comissão. A porta que Deus abre para você, aquela de Apocalipse 3:8, não serve apenas à sua vitória pessoal, serve à glória dele. Deus não te resgata da prisão somente para você ir para casa e relaxar. Ele te tira da prisão para você, tal como Paulo e Silas, libertar outros aprisionados. A sua dificuldade se converte em seu testemunho. A sua aflição se converte em sua autoridade espiritual. A sua marca se converte em um guia para sarar outros. Você não apenas obtém o milagre, você se torna um milagre na vida de outro. Lembra da artesã? Quando a porta enfim se abriu, não foi só um grande pedido. Deus abriu uma porta para ela instruir outras mulheres em dificuldade. Sua pequena oficina virou um farol, um local de prece e um núcleo de cura. A dificuldade dela gerou um ministério. A sua também irá. Deus usará sua história de aflição para redigir uma história de redenção para muitos. A sua dificuldade termina hoje, não para que sua história acabe, mas para que seu real propósito se inicie. Será uma vida nova, aquele trabalho, aquela firmeza, aquela segurança no lar, aquele novo ciclo de amizades e aqueles milagres superiores que você nem imagina que Deus tem para a sua vida. A palavra de fé é muito poderosa, meu amigo e minha amiga. Caminhamos juntos hoje e vimos que as portas fechadas não são recusa, mas sim ambientes de ensino de Deus, fases de capacitação e guarda. Vimos que a fé não é inerte, mas que ela cobra de nós ações práticas, clamar com insistência, confiar com entrega, adorar no meio da aflição, agradecer antes de ter, perdoar para ser livre e perseverar até o fim. E assimilamos que os indícios de que a dificuldade está cessando começam em nós, com uma paz que o mundo não compreende e que a porta que Deus abre é sempre uma porta com propósito. Agora reflita, como está a sua vida espiritual diante das portas fechadas? Você tem usado a chave da queixa ou a chave da adoração? Você tem tentado forçar as portas com a energia do seu entendimento ou tem batido na porta certa com a chave da prece? Lembre-se, uma vida de fé real não é a falta de provações, é a presença de Deus nelas. É saber que, mesmo na masmorra mais escura, nosso louvor pode gerar um abalo. Ser praticante da fé é agir.
E para acolhermos mudanças em nossa vida, devemos também mudar e nos abrir para as bênçãos que necessitamos. Se você está pronto para permitir que Deus converta sua prisão em testemunho e sua dificuldade em ministério, abra seu coração. Agora chegamos ao momento mais crucial da nossa jornada, o instante de levar tudo isso ao trono da graça. Respire fundo, serene seu espírito. Não importa onde esteja, Deus está aí. Vamos orar juntos. Pai amado, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que destranca portas que ninguém pode fechar. Eu me apresento a Ti neste instante como Teu filho, Tua filha. Tu sondas a porta que está trancada em minha vida. Tu vês a masmorra onde me sinto cativo. Tu escutas meu clamor, mesmo o silencioso. Senhor, perdoa-me pelas ocasiões em que tentei forçar as portas com minha própria energia. Perdoa-me por duvidar do Teu tempo e por me firmar no meu próprio juízo. Perdoa minha queixa na dificuldade. Mas hoje, Pai, eu assumo uma decisão. Eu opto por crer na Tua palavra. Eu substituo minhas armas humanas pelas Tuas armas invencíveis. Eu Te entrego a chave da minha existência. Eu confio no Teu Kairos, no Teu tempo soberano. Pai, como Paulo e Silas, eu opto por Te adorar na minha prisão. Mesmo que meus pés estejam feridos, minha boca Te exaltará. Eu libero agora, em nome de Jesus, o abalo espiritual que rompe minhas correntes. Senhor, eu tomo agora minhas ferramentas espirituais. Eu não vou mais deixar minha Bíblia fechada, acumulando pó. Eu decido que vou meditar na Tua palavra dia e noite, pois ela é a luz na quietude, a lâmpada para meus pés nesta escuridão da dificuldade. Eu vou perseverar, Senhor. Mesmo quando meus olhos nada virem, mesmo quando meus sentimentos me disserem para parar, eu seguirei costurando com fé. Eu creio que cada pequeno gesto de obediência, cada ato de retidão, cada dia de firmeza na fé está tecendo o meu milagre. Eu não vou desistir no instante final. Eu não vou parar na fronteira da bênção. Eu quero a fé dinâmica, a fé que age. Que minha prece seja a corda de luz que acende da minha cela ao Teu trono. Eu não cessarei de clamar. Eu não cessarei de buscar. Eu não cessarei de bater. Eu rechaço a fé inerte e acolho a fé que move estruturas, a fé que Te agrada, a fé que cruza o corredor e abre a porta. Eu clamo a Ti, como prometido em Jeremias 33:3, e peço, responde-me, revela-me as coisas grandes e ocultas que eu não sei. Eu declaro pela fé que toda fortaleza de pavor, de remorso e de descrença em minha mente está sendo demolida agora. Eu opto por perdoar a todos que me magoaram para que meu milagre não fique bloqueado. Eu Te agradeço, Senhor, não pela situação, mas porque Tu estás comigo na situação. Eu Te agradeço pela porta que o Senhor já destrancou nos céus. Eu acolho a Tua paz, a paz que transcende todo entendimento para guardar meu coração e minha mente. Eu decreto em nome de Jesus que o período da minha dificuldade cessa hoje, e eu acolho não apenas minha bênção, mas meu propósito. Que minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder restaurador. Que as portas que o Senhor abrir através de mim, ninguém jamais consiga fechar. Eu ativo minhas ferramentas espirituais. Eu caminho pela fé. Eu estou pronto para acessar aquilo que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus Cristo, o Leão de Judá, a chave de Davi. Amém e amém. Lembre-se sempre, a sua dificuldade não é o seu fim, é o começo do seu maior testemunho. A porta que Deus abre para você é maior do que a prisão que você deixa para trás. Deus te abençoe.